Então, pode ser que, eu não sei como é que ficou a questão de abastecimento público aí em Caçador, na região, né? Provavelmente não deva ter faltado água na casa das pessoas. Mas se tivesse faltado água constantemente, né, por causa da crise hídrica, eu garanto que as pessoas elas iam ficar muito nervosas, ia ter muito movimento, muita discussão, e é sempre assim, quando atinge a nossa casa, atinge o nosso lado, um parente da gente, ou a nossa propriedade, o nosso animal que a gente está produzindo, a nossa lavoura, é que a gente vai dar atenção. E hoje nós precisamos de pessoas, de profissionais que estejam à frente, que consigam se adaptar a essas mudanças que nós estamos passando. E a área ambiental, ela está passando uma transformação muito grande, muito grande. Há muitos anos atrás, a gente falava sobre conflitos, né, em relação, falando da própria água, e dizia, porque vai ter muita guerra por causa de água, não sei o quê. Hoje, a gente entende o que é essa guerra por questão de recursos naturais. Então, eu vou iniciar a apresentação e ao longo da apresentação a gente vai conversando, tá? Eu não sei como que funciona a professora que vai estar mediando aí, mas qualquer coisa vocês têm toda a liberdade para estar interrompendo aí ou até mesmo complementando, tá? Eu vou tentar não ser muito maçante na nossa conversa aqui. Tá, professora? Então, deixa eu pegar. Tá, ok. Não apareceu ainda, né? Não, ainda não. Tá, deixa eu colocar aqui. Foi agora? Apareceu. Apareceu? Então tá. É que ele não está passando aqui. Ah, agora passou. Então, para a gente iniciar a falar um pouquinho sobre a contribuição das propriedades rurais para a área de conservação ambiental, nós não conseguimos nem pensar em falar sobre assuntos se a gente não tocar no Código Florestal Brasileiro. Há uns anos atrás a gente falava, o novo e o velho, não sei o quê. Então hoje a gente já fala o Código Florestal Brasileiro, é o que está em atividade. Esse Código Florestal Brasileiro, para nós da área de agronomia, ele foi muito bem-vindo, porque ele mostrou para a sociedade uma importância e uma função estratégica que tem o nosso setor no dia a dia das pessoas. Então, ele quis dizer o seguinte, que quando você produz alimento, você não apenas está colaborando com a parte da produção agrícola ou pecuária, mas que também você consegue estar colaborando com a área ambiental. Então, eu vejo que o Código Florestal Brasileiro, ele veio para fazer essa conexão entre o sistema produtivo com a área de conservação ambiental no nosso país. Tá? Eu não vou me aprofundar muito nessa questão porque é legislação. Então, isso aí eu acho que não seria o ponto, mas também a gente está aberto aqui. E junto com o Código Florestal Brasileiro, né, nós temos como que eu considero um dos principais produtos e presentes que o Código Florestal Brasileiro trouxe, é o nosso famoso CAR, o Cadastro Ambiental Rural, que nós temos hoje aí, graças a Deus, terminando aqui, pelo menos em Santa Catarina, né, terminando essa fase de cadastramento. Tá? Ele está previsto no Código Florestal Brasileiro, lá no artigo 29. Eu não sei o que ele está atrasando a passada de slide aqui. Não passou para vocês, né? Não, Agora passou. Tá. Então, o CAR, ele veio para quê? Para consolidar uma base de dados, né, dos nossos
das nossas propriedades rurais aqui, contemplando, então, os remanescentes florestais, as áreas protegidas e, junto com isso, prevendo a regularização dessas propriedades que estavam com algum passivo ambiental. Então, esse é o principal benefício do CAR. Tá? Ele, além de nós podermos ter o controle, a ciência e os dados georreferenciados de cada propriedade, nós conseguimos também fazer o quê? Recomendar aquilo que a propriedade precisa fazer para que ela consiga atender às questões ambientais. Tá? O CAR, né, ele é composto, e o primeiro passo dele ali, que é a declaração. Ele é um pré-requisito, então, para que os produtores rurais eles consigam acessar todo tipo de programa relacionado com as questões ambientais e depois conseguir, então, a sua regularização ambiental através do PRA. E a segunda etapa, que ainda nós estamos em evolução, seria as cotas de reserva ambiental, que são os CRAs, e os pagamentos por serviços ambientais, que já está iniciando em vários estados, que depois nós vamos falar um pouquinho como que está essa situação aqui no estado de Santa Catarina. Então, as etapas básicas do CAR seria a inscrição, que é uma obrigatoriedade, tá? Porque se não fosse obrigatoriedade, com certeza, várias pessoas, várias propriedades não estariam inscritas. Quem acompanhou todo o processo de implantação do CAR sabe que no início foi muito difícil, porque todo mundo tinha receio do que era o CAR, o que ia acontecer se eu me inscrevesse a minha propriedade nesse cadastro ambiental. Todo mundo tinha medo da punição. E isso acontece hoje em várias situações que nós trabalhamos na área ambiental. Então, após esse passo, nós temos o acompanhamento. Através do acompanhamento, nós temos o diagnóstico, que ele vai dizer o que é necessário regularizar ou se a propriedade ela já está atendendo a quantidade que seria legalmente necessária para que ela esteja de acordo com a legislação ambiental, e para aqueles que têm uma quantidade excedente do que é necessário para a sua própria regularização, nós teríamos uma etapa que a gente chamaria de negociação. O que é essa etapa de negociação? É aquela etapa em que os imóveis rurais que já possuem, então, essa cota satisfeita, poderiam estar negociando esse excedente com as propriedades rurais que têm falta. Isso, na prática, ainda não está funcionando totalmente, mas eu acho que a partir do próximo ano nós vamos estar com todo esse ciclo fechado. Daqui a pouco a gente vai entrar em detalhes em cada etapa dessa aí. Para ter uma noção em números, como que está essa situação hoje? A situação hoje que eu digo é os dados oficiais que nós temos. Mais de 6,5 milhões de imóveis cadastrados no Brasil, correspondendo isso em torno aí de 544 milhões de hectares já cadastrados. Aqui em Santa Catarina, nós estamos assim até bem felizes e contentes, porque praticamente o estado está todo coberto já e regularizado de acordo com o CAR. Regularizado, que eu digo que é, os cadastros estão feitos. Tá? Então, nós temos aqui, em questão, né, em nível de Brasil, em torno de 193 milhões de hectares remanescentes de vegetação nativa. Temos em torno de 1.892.000 número de nascentes que estão cadastradas já e estão dentro do que a legislação preconiza, e mais de 21 milhões de hectares de áreas de preservação permanente.
E aqui na nossa região, que contempla, então, o nosso bioma da Mata Atlântica. Vocês percebam que é muita área de preservação, muita área que tem uma questão ambiental bem sensível e que o CAR fez esse trabalho de estar mostrando para a gente o que nós temos hoje. A área de remanescentes com vegetação nativa, em torno de 16 milhões de hectares, mais de 1 milhão de nascentes que estão cadastradas aqui no bioma da Mata Atlântica. Temos aqui em torno de 5 milhões de hectares com área de preservação permanente. Temos aqui, pegando a área de reserva legal, mais de 11 milhões também, né? Então, a gente percebe que tem um controle das áreas hoje, coisa que no passado a gente não tinha. Nós não tínhamos esses números, nós não tínhamos um panorama do que é necessário, aonde que está faltando, aonde que está sobrando, para onde que pode avançar, agora falando um pouquinho para a nossa área de agricultura, aonde que a agricultura pode avançar, aonde que a agricultura não pode, aonde que está sensível. Então, isso é o grande benefício do CAR, porque ele permite esse conhecimento e permite com que nós possamos depois ter uma organização melhor sobre as questões ambientais alinhadas com a questão da agricultura. Aqui nós temos um mapa mostrando, então, toda essa parte de vegetação que já foi declarada. É interessante nós observarmos Santa Catarina, que já está praticamente, né, toda a nossa cobertura aqui declarada. Aqui nós temos a parte, então, relacionada com os recursos hídricos. Nós observamos também que o nosso estado está bem coberto por esse cadastramento também, tá? Depois, professor, eu posso disponibilizar não apenas a apresentação, mas esses dados aí para quem tiver interesse, tá? Tá, obrigada. E após essa etapa, então, de cadastro, de diagnóstico, que nós temos, então, esses números, nós podemos passar para os programas de regularização ambiental, que são os PRAs. Esses programas, eles são um conjunto de ações que podem ser desenvolvidas pelos proprietários ou para quem tem a escritura daquela terra, com o objetivo, então, de fazer o quê? Regularizar aquela propriedade, aquele imóvel rural, de acordo, então, com o novo Código Florestal Brasileiro. Então, esse é algo, assim, muito forte que os dados do CAR permitem com que a gente faça. Eu, particularmente, eu fico muito triste quando nós escutamos as notícias, ou que alguém pega e só bate no setor agrícola, ou só bate, né, no produtor rural. Porque por trás tem toda essa questão de regularização ambiental. E é muito raro você escutar a mídia falando ao mesmo tempo da questão da produção junto com a questão do benefício ambiental. Então, nós engenheiros, nós futuros engenheiros, que temos esse conhecimento e que temos esse trabalho no dia a dia nosso, eu acho muito importante que nós possamos explicar sempre para as pessoas que por trás da produção tem essa questão ambiental muito forte. E depois de você ter a questão dos programas de regularização, nós podemos, então, entrar na questão das cotas de reserva ambiental, os CRAs. O que são essas cotas de reserva ambiental? É aquele excedente que uma propriedade tem e que pode vir a negociar para aquela propriedade que tem falta. Então, isso é algo que sempre se sonhou em ter. Eu me lembro que muitas pessoas
ficavam com medo de comprar uma propriedade rural, porque dizia assim, eu vou comprar aquela propriedade que só tem mata nativa, daí eu não vou conseguir fazer mais nada naquela propriedade, eu não vou conseguir produzir, não sei o quê. Por quê? Porque não se tinha o conhecimento do benefício ambiental que aquela área tem. E, principalmente, o conhecimento, quando eu quero falar, é a questão monetária, porque não adianta simplesmente eu falar que é muito bonito eu ter uma floresta em pé, se a pessoa não consegue ter nenhum benefício em cima daquela floresta em pé. E com as cotas de reserva ambiental, isso vem, então, regularizar essa falta que nós tínhamos antes de poder fazer com uma propriedade que está se mantendo com as suas questões de florestas, com as suas questões de conservação em dia, que ela também tenha um retorno monetário por isso. Então, cada cota dessa, ela representa 1 hectare daquela propriedade que pode ser utilizado, então, para compensar uma propriedade que está em falta. Provavelmente, isso vai estar já funcionando como uma bolsa de valor no próximo ano. Está em vias de regulamentação. Tá? Eu deixei aqui na apresentação agora um pouquinho para a gente conversar sobre a Secretaria Executiva de Meio Ambiente aqui do Estado de Santa Catarina. Por quê? Porque eu vou falar um pouquinho de como que funciona bem rapidamente essa parte da Secretaria e vou puxar a nossa conversa para alguns programas e alguns projetos que a Secretaria tem que estão relacionados, então, com as propriedades rurais e que automaticamente isso está fazendo com que nós possamos estar incentivando a conservação ambiental, tá? Eu não sei, professora, continuo dessa forma ou você quer que eu dê uma parada para a gente conversar um pouquinho sobre o que já foi passado ali? Se alguém tem alguma dúvida, até eu ia enfatizar aí que essa apresentação inicial ela cai bastante em concurso público, né? Inclusive Isso. no último do IMA ali teve bastante do que você abordou e cai em várias diversas questões. Então o tema da palestra de hoje ele é bastante pertinente em relação a isso e as atividades que o agrônomo deve exercer nas propriedades rurais também. Nós temos a professora Andréia Marafon, que está aqui na sala também, se ela quiser fazer alguma pergunta, porque ela ministra a disciplina relacionada a esse tema no curso também. Por enquanto não, Carol, vou deixar para conversar mais adiante, no final, talvez. Então tá bom. Obrigada. E se alguém quiser complementar também, fique bem à vontade, tá? Eu tinha feito muita questão de legislação e tal, mas eu acho que ia ser muito maçante e não ia ser algo mais prático assim para principalmente para os estudantes, né? Tá? Se você quiser prosseguir, então fique à vontade. Ok, então. Então, a Secretaria Executiva de Meio Ambiente é uma secretaria muito nova no Estado. Ela foi criada o ano passado, metade do ano passado, através da reforma administrativa que o Estado passou. E ela está conectada, vinculada à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico e Sustentável. Por que ela foi colocada junto e de mãos dadas com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado? Justamente para que a Secretaria de Meio Ambiente pudesse ter esse olhar e ter essa conexão rápida entre como você conseguir fazer com que o setor econômico ele consiga ser rápido e, ao mesmo tempo, cumprir com que a legislação ambiental ela nos pede. No começo ficou uma coisa muito complicada e teve muita discussão. Mas como a Secretaria da área de meio ambiente ela vai estar junto com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico? Só que com o passar do tempo, com a experiência que todos vão adquirindo e o funcionamento das secretarias,
nós vimos que isso foi algo muito importante, porque a gente sabe que questões ambientais, elas às vezes levam muitos anos para que elas possam ter uma atitude, para que elas possam ser resolvidas, para que a área econômica possa usufruir. E o outro lado também ocorre. Muitas vezes a área econômica ela quer abocanhar algo que a legislação ambiental não permite. Então, as duas se conversando, você consegue fazer tanto a questão de parar ou até mesmo ter que readequar algo para que atenda a área ambiental, quanto também que você consiga, às vezes, acelerar. E dentro também dessa Secretaria de Desenvolvimento Econômico Sustentável, nós temos o IMA, que também é outro órgão que está conectado e que também faz essa ponte, que no começo também nós entendemos que ia ser difícil e, pelo contrário, foi algo que acabou tendo um êxito muito, muito grande. A SEMA ela tem um dos principais objetivos, que é construir políticas, né, de desenvolvimento sustentável e proteção ambiental de Santa Catarina. Estou tentando fazer com que o slide vá aqui, mas daqui a pouco ele vai. Então, ela é composta pela Diretoria de Recursos Hídricos e Saneamento, pela Coordenadoria Técnica de Integração Ambiental e pela Diretoria de Clima e Biodiversidade. A Coordenadoria de Integração e Planejamento Ambiental é onde nós temos, então, a responsabilidade do CAR aqui no estado de Santa Catarina. Então, todo o CAR de Santa Catarina, ele é centralizado nessa coordenação, junto com o IMA e junto com a Secretaria de Agricultura. Mas o início do CAR, ele passa por essa questão aqui da Secretaria. A parte de educação ambiental fica dentro dessa coordenação, a parte do gerenciamento costeiro também fica, o projeto Orla, a parte de sistemas de informações ambientais do Estado, e agora, recentemente, né, nós tivemos o decreto que regulamenta o zoneamento ecológico econômico aqui do Estado, né, que nós estamos trabalhando em cima desse grande projeto, também fica dentro dessa coordenação. A coordenação, ela é estratégica, por quê? Porque ela pega tanto a parte ali da biodiversidade, tanto a parte dos recursos hídricos e conecta isso para o desenvolvimento sustentável. Eu não vou entrar em detalhes porque não é o foco nosso aqui. Já a Diretoria de Biodiversidade e Clima é onde nós temos alguns programas que estão bem relacionados com a questão de propriedades rurais e conservação do meio ambiente. Essa diretoria aqui, ela é dirigida pela professora Ângela, que é professora aí do curso de agronomia de vocês. Ela foi cedida para que viesse nos ajudar aqui nessa tarefa de coordenar, então, dirigir, né, a Diretoria de Biodiversidade e Clima. Aqui nós temos, então, o Programa Produtor de Água, nós temos o Programa Proespécies, onde nós temos o Inventário Florístico Florestal de Santa Catarina, onde é desenvolvida e apoia as legislações que são pertinentes à área de biodiversidade e clima aqui do estado. Nós temos aqui o Programa de Qualidade do Ar, nós temos um programa que incentiva e também auxilia as empresas nas questões de licitações sustentáveis, é onde nós temos o pilar do Fórum Catarinense de Mudanças Climáticas, e nós temos aqui também a questão que eu acho assim, que é um programa que iniciou há pouco tempo, que é o Empresas Sustentáveis, que é um programa que está auxiliando com que as empresas elas consigam ter o seu desenvolvimento, o seu objetivo econômico, mas não deixe de lado as questões ambientais. E fora isso, tem alguns trabalhos, né, toda a parte de segurança de barragens e tal,
é feito através dessa diretoria. Então, quando vocês acharem que a professora Ângela está bem tranquilinha aqui em Florianópolis, que ela está bem sossegada, é só vocês olharem esses slides aqui, vocês já vão ter noção do tamanho da carga que ela tem nas costas dela aqui, tá? Eu falo isso porque vocês conhecem ela e a gente tem essa liberdade de fazer essa brincadeira. Mas são atividades muito importantes e muito sérias aqui para o estado de Santa Catarina. E depois nós temos a Diretoria de Recursos Hídricos e Saneamento, que é a diretoria, então, que trabalha com todas as questões de regulamentação da parte hídrica do estado e da parte de saneamento. Nessa diretoria nós temos os planos estaduais de recursos hídricos, o plano estadual de recursos hídricos e os planos de bacia hidrográfica. Nesses planos de bacia hidrográfica é onde nós temos, então, a conexão direta entre as propriedades rurais com a área de conservação ambiental aqui do estado. Nós temos aqui a parte de monitoramento dos recursos hídricos, toda a parte de fortalecimento dos comitês de bacias são conectados, então, a essa diretoria, tá? É onde nós temos a parte também de outorga de direito dos recursos hídricos, a fiscalização dos recursos hídricos, a parte de segurança de barragens e também é onde é desenvolvida a parte de política pública para a melhoria de utilização dos recursos hídricos e também de saneamento. Aqui, nessa diretoria de recursos hídricos, um projeto que vai ser desenvolvido a partir do ano que vem é o Programa de Proteção e Recuperação de Nascentes em Cabeceiras das Bacias Hidrográficas de Santa Catarina. Eu fiz questão de colocar esse projeto porque ele é um projeto inédito aqui no estado e ele foi submetido a uma chamada pública pelo Fundo de Defesa do Direito Difuso, onde teve mais de 970 propostas. E esse projeto aqui do estado de Santa Catarina ficou em primeiro lugar. Então, isso é muito importante para o estado, porque ele vai estar diretamente trabalhando com os produtores rurais nessa questão aí. E agora, eu vou pedir para que a professora Ângela, que é minha vizinha aqui no condomínio, eu chamei ela, para que ela possa falar um pouquinho para a gente desses projetos que fazem parte da Diretoria de Biodiversidade e Clima. E ela é a pessoa mais indicada para que possa falar um pouquinho para a gente sobre essa questão. Pode ser? Só um momentinho que eu vou chamar a professora Ângela aqui, porque nós estamos num distanciamento, estamos sem máscara, eu vou fazer a substituição. Olá, boa noite a todos, muito obrigada, professor Celso. É muito bom estar aqui com vocês hoje, fico muito feliz pela oportunidade de trazer a vocês algumas informações e partilhas dos projetos que desenvolvemos aqui junto à SEMA, Secretaria Executiva do Meio Ambiente. Dos projetos que nós desenvolvemos aqui, nós elencamos alguns para falar mais profundamente para vocês, que se enquadram melhor com essa questão da propriedade rural e qual é esta ligação que teria junto à nossa questão. Eu trago aqui para vocês o Programa Produtor de Água de Santa Catarina, que é um programa liderado pela ANA, Agência Nacional de Águas, a qual utiliza como ferramenta de incentivo aos proprietários rurais, para que eles façam parte desse programa, o pagamento por serviços ambientais. O que seria esse pagamento por serviços ambientais? Seriam gratificações, bonificações, algo nesse sentido, voltadas às práticas, às boas práticas desenvolvidas na propriedade, com o objetivo de preservar, de melhorar e poder contribuir com a questão da biodiversidade dos ecossistemas.
O objetivo principal do programa é conservar e restaurar a qualidade das águas, tendo como finalidade o abastecimento público nas cidades catarinenses. Ou seja, esses trabalhos são desenvolvidos nas propriedades rurais, junto aos seus proprietários, assim dizendo, onde há todo um acompanhamento, há todo um levantamento, um estudo a respeito da situação, de como se encontra a propriedade, sendo ela responsável pela captação, né, pelo abastecimento das águas que são destinadas à população, com o intuito de preservar, de melhorar e restaurar essas áreas para que nós tenhamos, então, esse ganho e a manutenção, então, dessas nascentes. Atualmente, em Santa Catarina, nós temos em torno de 2.800 hectares de áreas que já foram contratadas por esses programas, várias propriedades rurais. No Brasil todo, existem cerca de 80 projetos, e em Santa Catarina, esses projetos ficam, então, sob a responsabilidade da SDE, a qual, por meio da SEMA, Secretaria Executiva do Meio Ambiente, desenvolvemos, então, estas atividades. Eu ilustro aqui para vocês um mapa dos locais onde foram desenvolvidos os trabalhos até então. Eles tiveram início em 2015. Nesse ano, nós encerramos um primeiro ciclo desse trabalho, dos 5 anos, e já estamos na tratativa da renovação desse trabalho para que nós possamos ampliar para mais municípios do estado, onde, através de editais, são publicadas essas possibilidades de participação, para que os municípios, então, se engajem, façam parte desse programa produtor de água. Também temos o inventário florístico florestal de Santa Catarina, é um estudo que existe já há 12 anos, então nós temos 2 ciclos desse inventário já realizado, onde ele tem como objetivo levantar e monitorar a quantidade e qualidade das florestas catarinenses. O que é que nós temos nas nossas florestas? Qual é a condição desse material? O que nós precisamos fazer? Ou seja, são anos ininterruptos de estudo com material assim fantástico para que nós tenhamos subsídios para trabalhar de forma coerente. Trago aqui para vocês alguns números a respeito das publicações que esses 12 anos de pesquisa já trouxeram para nós. Seria, então, o Inventário Florístico Florestal de Santa Catarina até o volume 7. Nós temos a publicação também das espécies arbóreas raras de Santa Catarina. Contamos com 21 artigos científicos e periódicos nacionais e internacionais já publicados, resumo das unidades amostrais que foram trabalhadas nesse tempo, bem como modelos de volume de biomassa, necromassa, carbono, enfim, um banco de dados fantástico, gigantesco, inclusive nas questões que envolvem a indústria madeireira, que também é bastante importante no nosso estado, trazendo aqui densidade da madeira que existe nesses locais amostrados. Estamos na iniciação do 3º ciclo para que haja continuidade desses trabalhos e o levantamento das informações que ainda não foram possíveis ser catalogadas nesse tempo. E, na sequência, a gente apresenta o programa Monitora Santa Catarina. Qual é o objetivo desse programa? É monitorar a extensão das florestas que nós temos no nosso estado e também os demais usos da terra por meio de sensoriamento remoto. Ele teria como finalidade a aplicação no planejamento territorial, controle e fiscalização ambiental e também a conservação e o uso sustentável das nossas florestas. Por fim, ainda tem o objetivo da elaboração de mapas temáticos e relatórios sobre o estado da dinâmica das florestas, como é que elas funcionam, como é que é essa situação, como ela se apresenta. E é muito interessante que é um projeto que está
que ele é uma parte integrante do Inventário Florístico Florestal de Santa Catarina, com o intuito de complementar essas informações que são obtidas no campo. Até o momento, nós temos resultados parciais das áreas onde foram realizados os mapeamentos. Nesse gráficozinho aqui, nós podemos observar em azul a área de mapeamentos concluídos e validados. Até agora são 42%. Da mesma forma, áreas em laranja dos mapeamentos concluídos e dos mapeamentos em processamento, em torno de 46% na questão do processamento. E na metade do próximo mês, nós teremos os resultados finais desse projeto Monitora. Certo? Então, gostaria de devolver a palavra ao professor Celso e me coloco à disposição para, de repente, esclarecimento de qualquer situação que a gente possa colaborar, tá certo? Muito obrigada. Eu vou deixar aberto o microfone, que a gente pode... Então, professora Caroline, eu acho que seria isso aí, para a gente ter uma noçãozinha de como que nós estamos trabalhando, né, para apoiar a questão das propriedades rurais e, ao mesmo tempo, incentivar a conservação. Tá. Obrigada, Celso. Obrigada, Ângela. Acho que está dando eco aí. Tá dando eco? Deve ser o computador da Ângela que está lá na outra sala aqui, está escutando. Eu vou fazer o seguinte. Já parou a transmissão aí, né? Sim, já não está compartilhando mais. Tá dando eco ainda? Sim. Mas eu desliguei, né? Alguém tem alguma pergunta? Boa noite, Celso. Luciano, aluno da 8ª fase de agronomia. Esses trabalhos da SEMA aí, eles estão sendo veiculados de que forma no Estado? Então, esses trabalhos eles são veiculados através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico Sustentável. E se for algo assim mais, tipo assim, você tem uma necessidade de alguma coisa, você pode fazer uma demanda para que a Secretaria te repasse isso aí. É bem tranquilo. Certo, é bom a gente saber disso, porque eu trabalho na Ipagre e a gente não está ainda bem ciente desses processos todos, né? E, inclusive, há uma demanda de questionamento do produtor rural para saber quais são as legislações vigentes hoje no Estado. Porque há, digamos assim, uma certa confusão entre o Código Florestal Brasileiro, entre o Código Estadual e até em algumas legislações municipais, né? Aí o pessoal fica muito confuso nesse conhecimento todo aí, né? Ainda mais agora, né? Esse ano que nós tivemos aí algumas situações que foram... eu tenho que tomar cuidado nas palavras que eu uso, né? Mas que foram meio que impostas, né? Entre a lei da Mata Atlântica e o próprio Código Florestal Brasileiro. Então, isso aí gerou um impasse, tá? Né? Um impasse jurídico hoje no Brasil inteiro. O Estado de Santa Catarina tem várias situações em relação a isso, porque nós estamos dentro o estado inteiro é 99% Mata Atlântica, então, dependendo como se aplica isso aí, inviabiliza e, pior ainda, vem um passivo muito grande para cima. Então, nós estamos tentando hoje, através aí de todos os órgãos judiciário do Estado, para que o Estado consiga, pelo menos, ficar sem nenhum tipo de punição enquanto não se decide essa questão aí. Isso é algo bem polêmico, eu até cuido na hora que eu falo, só para vocês terem noção, tá? Professor Celso. Opa, desculpa, pode continuar.
Não, pode continuar, então, depois Pode falar, Luciano. É que a gente, no semestre do ano passado, a gente teve aula de silvicultura, né? E isso a gente debateu muito em sala de aula, porque o professor, na época, ele mesmo se sentia confuso em saber quais seriam os limites de Santa Catarina, aonde que seria a Mata Atlântica, como seria, digamos, essas delimitações, né? E até então, hoje, não se sabe dizer bem certo, os órgãos não se entendem muito bem nessa questão, né? Segundo o que ele colocou para nós. É que teve um despacho lá em 6 de abril, um despacho do Ministério do Meio Ambiente que estava impondo, né, a questão da lei da Mata Atlântica. Mas esse despacho, para nós aqui em Santa Catarina, ia ser um problemão, porque como o nosso estado praticamente 99%, né, está inserido, né, e tem Mata Atlântica aí, ia inviabilizar muito. Então o estado, né, teve que entrar com algumas ações jurídicas aí para que a gente não parasse o andamento da questão econômica do estado. Tá? Isso hoje está nas questões judiciais mesmo, porque aqui para nós tem que prevalecer, né, o Código Florestal, e o ideal mesmo é que a gente ainda consiga futuramente agora o nosso próprio Código Florestal do Estado, né? Porque Santa Catarina é algo muito específico, né? Nós somos muito pequenos e ao mesmo tempo temos uma diversidade ambiental enorme e as questões hídricas do Estado também aqui é bem sensível, tá? Mas, Luciano, se você quiser que a gente converse mais específico, você é da IPAGRE, né, Luciano? É isso, né? Isso, trabalho na IPAGRE. Então, daí a gente poderia até marcar uma conversa contigo, tá? A gente faz uma conversa online para que nós pudéssemos estar orientando vocês técnicos aí em relação a como que está a situação aí dos órgãos públicos nessa questão da divergência que está tendo entre a Mata Atlântica e a Lei da Mata Atlântica e o Código Florestal, tá bom? Por isso que na verdade, eu fiz esses questionamentos, porque a gente, por enquanto, a gente não recebeu nada diretamente dos órgãos, né, no caso, a Secretaria da SEMA e tal, e a gente é bastante questionado. Eu trabalho hoje na área, trabalhei na pesquisa, mas trabalho hoje na área de extensão. Então, às vezes fica meio sem ter o que dizer, ou meio perdido, sem dar uma informação muito correta, porque a coisa está confusa ainda, né? Então, temos que trabalhar melhor isso aí. O despacho ele foi revogado, mas o que acontece? Mesmo assim, teve, né, o governo federal ele fez uma ação direta de inconstitucionalidade, e isso aí que está gerando para a gente um impasse muito grande, né? Então, hoje está sendo trabalhada essa questão, a SEMA, a SAR, a Secretaria de Agricultura e o IMA, que estão orientando o resto do governo ali para ver se a gente consegue, pelo menos, não parar o Estado. Ok, obrigado, professor. Obrigado também. Professor Celso. Oi, professor Petri. Inicialmente, gostaria de cumprimentá-lo pela sua evolução profissional, né? E pelo tema que abordou também, que é extremamente importante, né, para a agricultura de Santa Catarina. Mas, no início, o senhor falou do problema do déficit hídrico, inclusive das cidades, né? E poderão sofrer, assim, com o abastecimento de água. No entanto, nós vemos diversos movimentos incentivando as hortas urbanas, né? E de onde virá essa água para manter essas hortas urbanas? Provavelmente competirão com a água que a população dos centros urbanos usarão. Já foi pensado em fazer alguma normatização sobre essas hortas urbanas com relação ao uso de água? Não, professor, aqui ainda a gente não entrou nessa seara da questão de normatização da utilização de água
na questão de agricultura urbana, ainda não. O que está agora tendo uma discussão muito grande, até ontem eu participei de algumas reuniões a respeito disso, né? É que está uma discussão forte em cidades sustentáveis, né? Cidades e nessa questão de cidades sustentáveis, a hora que começar a efetivar alguns incentivos que vão vir para essa área, com certeza a área da agricultura urbana também vai ser muito forte. E foi muito bem pertinente, muito bem levantada essa questão, professor Petri, porque é algo que a gente tem que se prevenir mesmo, tem que se prevenir. Esse ano, o Estado aqui só não teve um problema seríssimo nessa questão hídrica, porque nós tínhamos já se prevenido, nós já tínhamos conversado com vários órgãos ali para tomar algumas atitudes, né, para fazer algumas regulamentações, porque sabia que poderia vir essa estiagem tão forte assim. Agora, se é difícil, nós temos aí exemplo de São Paulo, né? São Paulo aí alguns anos atrás aí foi um caos. E esse ano aí, por pouco que a gente não passou esse mesmo caos por falta de água. Eu tive situações que na quinta-feira, produtores rurais aí da região oeste ligando para o secretário de Agricultura, o secretário de Agricultura ligando para mim, porque eles iam ter que sacrificar não sei quantas mil matrizes de suíno, não sei quantos aviários iam ter que pegar e sacrificar antes da hora de abate por causa de falta de água. Então, a gente tem que estar bem prevenido. Eu fiquei muito feliz de ter escutado esse questionamento, porque é algo ainda que a gente não estava discutindo isso. Eu já vou incluir nas nossas pautas futuras aí. São duas coisas bem importantes aí que se tudo der certo, o Estado vai estar prevenido. Essa questão dos recursos hídricos e algo que eu sonho, né? Isso agora estou falando uma questão pessoal minha em particular, que nós também tenhamos um plano de prevenção muito forte na área de queimadas florestais, porque por enquanto nós tivemos aí sempre uma boa ação, um bom controle, mas nunca está longe de ter algo grande. Então a gente tem já pensado nesse sentido também aqui na questão da SEMA, né? Para que nós possamos ter esses planos aí de prevenção. Obrigado, professor. Eu que agradeço. Tem uma pergunta aqui no chat. Boa noite. Sou acadêmico de Engenharia Ambiental, Sanitária e Ambiental de Videira. Como fazer o balizamento entre as áreas de preservação e as áreas consolidadas? Como fazer o balizamento? O que seria esse balizamento que ele está querendo expor? Seria o equilíbrio? O que é? Luiz? Ele é um público externo. Uhum. Isso mesmo, ele é isso que você falou, esse tipo de balizamento. Então, o que se enquadra da régua ali dentro do Código Florestal para trás, né, que dá para se enquadrar com área consolidada, já se passou, entre aspas, assim, conseguiu se, né, escapar. Agora, se não se enquadrou, é um passivo. E daí, se a propriedade não tem a condição de atender ao que a legislação para aquele tamanho de propriedade, para aquela característica permite, vai ser só através dessas cotas. Daí vai ter que depois acionar as cotas aí, negociar com outras propriedades que têm excedente, ou através, né, se a propriedade tiver área suficiente para tentar fazer os programas de regularização interno mesmo da propriedade. Não tem outra solução. Mais alguma pergunta? Celso, eu queria perguntar que uma das imagens que você mostrou ali, você mostrou os estados e locais que já tinham feito o cadastro, né? Já tinham feito o CAR. Aí você falava em relação ao estado de Santa Catarina, que estava contente pelo tanto de cadastros que já tinha no estado. Como tua opinião, você acha que foi feito mais pela questão da obrigatoriedade, lógico, mas como é que está a conscientização tanto dos produtores quanto dos técnicos que estão atuando diretamente no setor rural? Como é que está essa questão? Assim, os produtores,
Agora que está avançando toda essa questão, né, do CAR, e os produtores estão entendendo que eles vão ter benefício lá na frente, que aquilo que eles têm conservado vai trazer alguma coisa de valor para eles, eles estão começando a se conscientizar também. E os técnicos, que também até pouco tempo atrás, os próprios técnicos não entendiam o que ia acontecer com todo esse volume. Por quê? Porque vinha só uma determinação, porque o CAR tem que ser feito, o CAR tem prazo para isso, tem que preencher, pá. Depois que todo mundo entendeu que através desses dados, né, nós vamos conseguir, então, ter a regularização, que isso vai trazer benefício ambiental e não o contrário, porque antes as pessoas enxergaram o CAR como se fosse, primeiro, vai vir um imposto novo. É isso que o produtor na época pensava, vai vir algum tipo de imposto novo e para quem é do outro lado, que não é da área produtiva, achar, isso aí vai acabar agora porque vão querer fazer com que a agricultura avance mais. Hoje não, hoje já se tem um entendimento da onde se quer chegar com esses dados. O nosso grande desafio agora, né, eu falo nosso porque os estados, né, que na verdade operacionalizam tudo, mas quem cuida disso é o Serviço Florestal Brasileiro, lá em Brasília, agora é fazer o quê? É as análises dinamizadas, é pegar todos esses dados aí e realmente compilar eles para você ter as ações que são necessárias em cada propriedade, em cada região. E isso, se fosse feito da forma que estava prevista no passado, ia passar gerações e não ia conseguir contabilizar todos esses dados. Então, o que o Sistema Florestal Brasileiro fez agora? Ele pegou, através de um robô, né, uma empresa nessa área com inteligência artificial, para conseguir analisar todos esses cadastros do Brasil. Porque pelo tamanho e pelo volume de propriedades que nós temos, se fosse fazer da forma que estava sendo prevista, ia passar a nossa geração aqui, não ia entender o que foi o final, o benefício desse CAR. Tem mais uma pergunta aqui no chat do Alexandre. Então, ele é acadêmico da segunda fase do curso de agronomia. Gostaria de saber se com essa estiagem que vem decorrendo ao longo dos meses, em meio à plantação que utilizam a água dos rios, tem-se a ideia de proibir a retirada de água desses e se a seca persistir? Tirar a retirada de água dos rios. No caso, ele... Deixa eu abrir aqui para mim ver. Se ele está falando de proibir a retirada para irrigação, é isso? E provavelmente deve ser isso, né, Alexandre? É isso mesmo, eu acho. Então, o que acontece? Essa pergunta foi muito boa, tá? Muito boa mesmo. Principalmente para nós que estamos reunidos hoje, que nós somos da área de agronomia, a maioria, e da área ambiental. Aí vem o grande desafio da gente, de nós, estarmos utilizando tecnologias cada vez melhores para irrigação. Aquela irrigação que a gente fez no passado, que se tem a ideia de pegar aqueles canos e soltar, não existe mais. A gente não pode mais pensar dessa forma. Nós temos que pensar em usar a tecnologia, e quando eu falo usar a tecnologia, é porque já existe. Já existe. Tá? Para que nós possamos utilizar menos água. Para vocês terem ideia, eu participei de um projeto, nós finalizamos o ano passado, lá na universidade, um plano de recursos hídricos lá da bacia do Rio Uruçanga, lá do sul do estado. Né? Nós fizemos todo o prognóstico de como que vai ser a utilização dos recursos hídricos, o que é feito hoje e para 20 anos. E se vocês olharem os dados daqui 20 anos da irrigação, vocês vão ver que a irrigação daqui 20 anos vai estar utilizando 1/3 da água que se utiliza hoje. E lá é uma região que tem muita produção de arroz. E a gente sabe que a produção de arroz é exorbitante a quantidade de água que se utiliza. Mas por quê? Porque no estudo nós já vimos que os produtores estão migrando para tecnologias que utilizam menos água, que fazem uma irrigação mais eficiente
estão migrando também para a questão de sementes, para a questão de produção que utilizam menos água. E é isso que é a visão que nós temos que ter, tá? Porque se não fizermos dessa forma, vai faltar água. E sempre o abastecimento público é prioridade. Então, entre você escolher para uma captação de água que tem para uma irrigação, agora vou fazer um exemplo aqui para uma produção de alho, de um pivô que fica girando água lá e tal, e uma cidade que está faltando água, ou até mesmo uma questão de animais, na legislação o abastecimento público vai ser prioridade para a questão ali da cidade. Então, nós temos que estar prevenindo isso, principalmente nós que somos da área. Nós temos que estar ensinando os produtores a ter essa consciência, nós temos que estar nos capacitando para isso, tá? Eu vejo assim que ainda tem uma demanda muito grande, né, nessa área aí, de bons técnicos, de empresas boas na área de irrigação também, e hoje tem no mercado. Hoje tem tecnologia, é só as pessoas pegarem e quererem fazer a diferença. Só que daí é aquela história, você tem que ser um desbravador, né? Você não pode ficar sempre fazendo a mesma coisa, você tem que ter a capacidade de, às vezes, estar enfrentando esses desafios. Porque quando isso é realidade, essa pergunta que foi feita ali, e a gente vivenciou isso esse ano, os produtores desesperados, porque estavam com os animais. Você imagine você sacrificar 5.000 matrizes de suíno, por exemplo. Olha o preço que é uma matriz e o pecado que ia ser você pegar, que nem teve situações ali que tinha as matrizes, né, já prenhas ali, você... É um pecado. E acontece. E acontece. Mais alguma pergunta? O pessoal aí de Caçador e região, agora eu vou falar assim para os alunos, né? Vocês são muito privilegiados, porque vocês estão numa região que vivencia a questão agrícola e a questão também de conservação ambiental muito forte. Então, muitas coisas que vocês têm no dia a dia de vocês, eu vejo assim, porque já fazem muitos anos que eu estou morando mais aqui para o litoral, né? Então, os alunos daqui, muitas situações, eles não têm ideia. Dia aí, pela região ser assim, vocês já estão na frente. Então, se vocês souberem aproveitar essas oportunidades, eu tenho certeza que vão ser excelentes técnicos aí, que vão se dar muito bem e vão estar colaborando para uma agricultura e uma conservação ambiental melhor, que é o que a gente está precisando hoje. Tudo pode ser feito, é só saber como que se faz. Mais algum? Até tem aqui acho que deve ser da. Peraí, não é mesmo. Ótima questão e tanto a pergunta quanto a resposta em relação ao uso da água nos rios. Para irrigação. Mais alguma pergunta? Só pegando o gancho ali, Celso, Luciano falando, o Estado, então, não pensa no momento em nenhuma, digamos assim, normativa regulatória no uso da água mediante esses problemas de seca. Não. É isso que eu entendi? Não é isso. Isso já vem sendo feito desde final do ano passado, já se iniciou um monte de regulamentação para que nós pudéssemos não ter esse problema da seca. O que o professor Petri falou antes foi da questão das hortas urbanas, não da questão da estiagem. Hoje, para você ter noção, né, nós temos um comitê de crise hídrica no estado. Nós todo mês emitimos um boletim hidrológico, né, com essas questões. Então, é só essa questão de hortas urbanas que não está exclusivamente ainda regulamentado a questão de utilização da água, que eu acho que ainda
foi muito bem colocada esse questionamento pelo professor Petri, porque já é um alerta. Nós estamos incentivando tanto agora essas cidades sustentáveis, é muito programa que tem em cima disso, e junto com cidades sustentáveis vai vir essa questão da agricultura urbana, e a agricultura urbana vai precisar de água. E aonde que a gente vai ter que eu vejo aí, né, vai ter que ser o reuso da água, a captação de água, né, é algo que na verdade não é novo, mas a partir da hora que você tiver incentivo, regulamento e política para isso, daí se passa a acontecer. Ok. Outro fator também que eu vejo assim que deverá ponderar muito foi aquilo que você falou com relação ao uso da água, né? Porque hoje nós temos muitos empreendimentos agrícolas que, de certa forma, desperdiçam água, desperdiçam esse bem nosso aí, porque eles não atingem o objetivo fim, ou seja, eles não atingem a significância. Produtores mal tecnificados, sistemas mal dimensionados, extrações erradas, né? Então, eu acho que tem que melhorar muito essa questão a nível de Santa Catarina ainda. Conscientizar mais o pessoal. Tem, verdade, Luciano. Essa tua colocação aí é algo que a gente passa todos os dias aqui, tá? A diretoria ali de recursos hídricos é uma dos setores aqui que às vezes fico até com dó deles, porque eles ficam trabalhando até tarde da noite ali para poder estar melhorando cada vez mais isso. E se o Estado não se preparar, daqui uns anos pode ter certeza que problemas grandes podem vir. Por isso que a gente está dando uma ênfase muito forte nessa questão aí. Ok, obrigado. Um acadêmico colocou aqui informação. Às vezes o que falta o que falta, na verdade, é falta de informações aos pequenos produtores. Exatamente, foi o que o próprio Luciano comentou agora, que é essa questão de orientar, de ensinar, de capacitar, né? É sempre a informação, ela é a chave. As pessoas, elas só começam a querer melhorar, a querer cuidar ou mudar mesmo, se elas têm informação. Até então, não adianta. Mais alguma pergunta? Para irrigação, tá. Se quer fazer a pergunta, Nicole, ou você só... Ela só comentou que tinha dúvida em relação à captação de água dos rios para irrigação de lavouras. Já foi respondida, né? Tá tranquila essa questão. Eu verifiquei, professora, que esse tema é um tema que eu acho que é de grande relevância e que tem bastante dúvida, né? Se vocês acharem que é pertinente, nós poderíamos até fazer uma conversa com o pessoal da diretoria de recursos hídricos, né? Para que fizer um bate-papo assim, para que vocês pudessem até conhecer como que um pouquinho mais aprofundado como que isso é feito e tal. Eu acho que valeria a pena, porque quanto mais orientar, melhor a gente consegue fazer as mudanças lá na frente daí. O professor, oi? Desculpa, eu cheguei atrasado aí, não sei se daqui a pouco vocês falaram isso ou não, até estava com problema de internet. A minha dúvida é essa, pode, não pode, eu acredito que também é dúvida de bastante gente, se pode ou não pode, e se pegar um produtor fazendo esse tipo de captação de água, qual vai ser a implicância dele perante isso? A implicância que tu diz, qual é a penalidade? Isso. Uhum. Então, toda captação de água você tem que ter autorização, né? Alguns tipos de autorizações são mais simples e outras são a própria emissão da outorga de água, né? Entendeu? Ninguém pode sair por aí querendo pegar água da vontade que quer. A pessoa às vezes pode até fazer, mas se alguém denunciar, alguém ver ou fiscalizar, para você ter noção, a Polícia Ambiental ela tem poder até para prender a pessoa, tá? Então, isso é uma questão que tem que tomar um cuidado muito grande. E às vezes o produtor, né? Agora a gente tá falando só da parte mais
mais agrícola mesmo, o produtor às vezes não faz porque ele não tem conhecimento, porque às vezes a vida inteira fez daquele jeito. Então é onde a gente tem que orientar. É uma coisa simples de ser feito. Se não se tem, por exemplo, assim, o produtor tem qualquer tipo de medo ou aversão, dá para esclarecer, dá para explicar, entendeu? O ideal, então, o certo, não é nem o ideal, o certo é que todos tenham, né, essa autorização. Porque a partir da hora que você tem autorização, aí tem os vários tipos de autorização, que são a mais forte ali, que é a própria, né, outorga de água. O que acontece? O Estado ele começa a ter mais dados de controle da água. Então, isso beneficia a todos. Quanto mais você tiver esses dados na mão, mais você sabe quanto que um rio suporta, quanto que ele pode estar atendendo, qual que é o limite dele, quando que ele não vai suportar mais, porque são muitas coisas envolvidas ali. Você já pensou, o rio ele tem que ter capacidade de diluição, né? Então, ele tem que ter a parte de captação para consumo, ele tem que ter a parte de captação para atender as indústrias, ele tem que ter a parte de captação para atender a própria agricultura e a pecuária. Então, são muitos usuários de água. E se você não tiver esse controle, que eu digo, esse controle é questão de informação, daqui um pouquinho vai estar faltando para um, para outro, e isso vai gerar o quê? Vai gerar os conflitos, né? Os conflitos. Aí na região, aí eu sei que esse ano aí teve algumas situações aí de mediações de conflitos de água, tá? Eu não vou falar nomes assim, porque eu nem lembro direito e não sou a pessoa, né, mas teve conflitos que foram mediados aí na região por essas questões aí. Respondido, Giovanni? Tem mais uma pergunta, deixa eu ver. Professora Andréia, em relação aos PSAs, a Secretaria está com editais abertos para municípios interessados. Se não há previsões, nos casos de programas já estabelecidos, qual a participação do governo do Estado? Há repasses de recursos estaduais nesse convênio? Deixa eu consultar os universitários aqui do lado aqui. Você quer fechar o áudio? Pode ser. Eu vou fechar o áudio aqui para a professora Ângela responder ali, porque essa questão de recurso e tal está diretamente ali na diretoria dela, ela já responde para a gente, né? Tá, obrigada. Tá bem baixinho hoje, aumente um pouquinho só. Tenta falar. Não estou te ouvindo, Ângela, tá bem baixo. Não, tá bem baixo ainda. Então, cheguei. Oi, tudo bem? Então, Andréia, a respeito do pagamento por serviços ambientais, isso? O que acontece? Inicialmente, nós não temos ainda recursos do governo viabilizados para esses pagamentos, o pagamento pelos serviços. O que acontece? Nós temos recursos federais e estaduais que são direcionados ao Programa Produtor de Água, certo? Dentro do Programa Produtor de Água, a ANA, a Agência Nacional, ela tem alguns recursos que são
que são direcionados para esse pagamento por serviços ambientais. Inicialmente aqui nós estamos ainda na fase de captação destes recursos junto às agências reguladoras, as concessionárias de água que cuidam das águas no município, para que nós possamos ter esse valor, esse subsídio, para então, como é que eu posso colocar, firmar esse pagamento ao produtor que está sendo, que está desenvolvendo esse serviço, essa preservação, desenvolvendo a atividade que foi indicada para ele, para que ele se enquadre nessa questão do pagamento pelo serviço ambiental. E eu não sei se tinha outra questão. Ângela, ela pergunta se há previsões, no caso de programa já estabelecido, qual a participação do governo, do Estado? Nós, a princípio, não temos esses valores estabelecidos e a nossa participação é a seguinte: a gente tem feito, nós temos inclusive o programa Coalizão pelo Produtor de Águas, onde nós envolvemos vários agentes para justamente buscar a viabilização desses recursos junto a estas agências, a essas cessionárias. Isso, os PIPs, até o secretário comentou a respeito dos PIPs, eles são os programas que são feitos nas propriedades. Quando existe a questão desse trabalho realizado em uma propriedade, existe todo um trabalho de levantamento do que é necessário para ser realizado na propriedade, que a gente chama o programa individual daquela propriedade, indicar o que tem que ser feito para o enquadramento. Então, existe a necessidade de se fazer isso na propriedade e apontar, aí o produtor vai realizar as atividades necessárias para o enquadramento e posteriormente será feito esse pagamento, mas ainda não há este recurso disponível por parte do governo e nós estamos com as tratativas com estas instituições. E os editais, no início do ano, porque agora nós estamos na finalização desse primeiro trabalho e já na tratativa da renovação para os próximos anos. Então, no início do ano, sem dúvida, haverão esses editais e o trabalho que a gente faz junto com setores que são de extrema importância para que haja o funcionamento dessa atividade, como a Aresc, como a Epagre tem sido um parceiro bastante forte nisso, para que a gente difunda o trabalho, consiga levar ele para mais locais, para que ele seja conhecido e quando do acontecimento dessas publicações, haja já esse interesse para a participação dos municípios. Tem um comentário aqui do professor Nildo. Só comentar a questão do solo como grande armazenador de água. Dar condições para que a água da chuva infiltre no solo por meio da melhoria das características físicas do solo a nível de propriedade. Manejos que melhoram as características físicas do solo, diminuir os processos erosivos, perda de água por erosão e enxurrada. Exatamente, até vem de encontro essa colocação do professor Neuro, junto com os objetivos que estão dentro de como é que eu posso falar assim, bem simplificadamente, um manual do PSA, do Pagamento por Serviços Ambientais. O que ele deve conter, o que deve contemplar nessa questão da manutenção e da conservação do solo, e vem justamente de encontro a isso que o professor Neuro coloca. São feitos os trabalhos de terraceamentos, barraginhas, a questão do controle dos sedimentos que vão para o rio, então, ótima colocação. Não sei se há alguma questão ainda, e eu retorno para que o professor Celso possa continuar com vocês. Mais algum questionamento? Princípio não. Peço licença, então. Tá, obrigada, Ângela.
Mesmo assunto, Celso. Em relação aos comitês de águas, não acha que falta um pouco mais de empenho por conta dos municípios? Os comitês de águas são os comitês de bacia, né, que está sendo colocado ali, né? É isso, né? Isso, é. Então, os comitês, na verdade, eles recebem o apoio do governo, né, aqui do estado, mas eles são praticamente independentes. Eles têm uma entidade executora, que é uma entidade que o próprio comitê, junto com o governo do estado, né, eles contratam essa entidade, e essa entidade que vai estar fazendo todas as questões administrativas, né? Então, o comitê em si, a resposta dele está muito atrelado aos membros, à equipe que compõe ele. Então, por exemplo, assim, eu vou dar um exemplo lá do pessoal de Uruçanga, que é o comitê que nós tivemos um contato bem forte. Eu digo nós porque quando eu estava na universidade ali, através do trabalho, é um comitê que é muito atuante, é um comitê que tem técnicos altamente qualificados, é um pessoal que procura projeto de todas as formas, está toda hora correndo atrás. Então, vai muito disso, né? Vai muito de como que está instituído o comitê, de como que estão os próprios membros da sociedade que fazem parte do comitê, os objetivos que se quer através daquele comitê ali. Mais alguma pergunta? Eu tenho que olhar aqui porque não aparece no meu computador. Acho que ninguém se pronunciou. Então, Celso e Ângela, eu gostaria de agradecer pela disponibilidade dos dois. Acredito que nós temos que marcar um outro momento para tratar especificamente do assunto em relação ao uso da água, que eu acho bem pertinente. Até no semestre anterior, a gente teve alguns temas de uns outros cursos relacionados com, inclusive, cidades inteligentes, cidades sustentáveis, então falou bastante desse tema. Eu acho que nem você falou, a colocação do Petro em relação a se incentiva a horta urbana, incentiva, mas como que vai fazer o uso dessa água? Então, acho que seria um tema para a gente trabalhar num outro momento. Gostaria mais uma vez de agradecer a participação de todos, muito obrigada pela disponibilidade de vocês. Sentimos muito por vocês não poderem ter vindo até Caçador ministrar a palestra, como a palestrante de ontem também é de Caçador, também não pôde vir até aqui. E o momento que a gente está passando tem que ser online, mas esperamos que logo isso acabe. Obrigado, professora. Eu que agradeço a oportunidade e foi um privilégio muito grande. Desculpa, às vezes, se eu atropelei ou não fui bem claro, tá? Mas a professora tem meu contato ali, eu estou totalmente à disposição, tá, professora? E numa próxima oportunidade aí, passando essa fase difícil, a gente pode fazer um presencial aí, vai ser algo bem legal para todo mundo e para mim é uma felicidade ir para Caçadora. Eu tenho meus pais que estão aí, estou sem ver eles desde janeiro, então olha a dificuldade que é, né? E tem um carinho muito grande pela universidade, pelos professores e pelo próprio curso de agronomia aí de Caçador. Eu sempre estou tentando, sempre aonde tem as possibilidades, a gente está apoiando vocês aí. Então, sempre contem com a gente, tá? Um grande abraço aí para todos e muito sucesso aí para os alunos, né? Que possam utilizar o conhecimento, os contatos e para fazer a mudança. Esse que é o objetivo nosso. Um grande abraço. Obrigado. Agradeço a professora Ângela aqui por ter contribuído também. Peguei ela de supetão ali à tarde, saiu da secretaria correndo também para estar nos auxiliando aqui. E um abraço a todos os professores aí. Então tá, obrigada, Celso, obrigada mais uma vez, obrigada, Ângela, a gente sabe que vocês são parceiros, mesmo à distância a gente se manteve o contato. Gostaria de, então, informar os acadêmicos que amanhã a gente tem a palestra sobre receituário agronômico,
com o palestrante Matheus Mazon Fraga, gestor da Divisão de Fiscalização de Insumos Agrícolas da Cidasp. Então, espero contar com a presença no último dia do nosso evento, que o evento também ele é promovido para comemorar o Dia do Engenheiro Agrônomo. Então tá, obrigada a todos e boa noite. Tchau, boa noite a todos.